Oi gente, hoje nós vamos começar nosso segundo vídeo, continuação da nossa aula de programação, nosso projeto Aprendendo a Programar. Agradeço primeiramente a todos que assistiram o primeiro vídeo, deu quase 2.000 visualizações em menos de uma semana. Valeu, obrigado. Espero que vocês continuem então acompanhando esse trabalho para no final dessa série de vídeos nós termos aí um sistema montado. Você que tem ideia de se tornar um programador, um desenvolvedor de sistemas, a ideia é dar uma força nisso daí, ok? Hoje, na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre bancos de dados. Bancos de dados é uma das coisas mais importantes, vamos dizer que é a coisa mais importante de um sistema, né? Um banco de dados ele tem que ser feito da maneira correta, ele tem que ser bem cuidado, tem que ser bem alimentado, para ele não falhar a hora que a gente for precisar dele. Então eu montei aqui uma pequena apresentação para a gente ir batendo um papo, para vocês entenderem direitinho como funciona um banco de dados. Eu tinha combinado de nesse segundo vídeo a gente falar sobre bancos de dados e SQL, mas eu não vou fazer isso, tá? Vou deixar SQL para o próximo vídeo, assim não vai ficar muito longo, porque eu quero falar bastante mesmo de SQL para vocês aprenderem direitinho tudo que tem que saber, ok? Então hoje vamos falar somente de banco de dados. Quando você pensa em banco de dados, o que vem na sua cabeça? Nós podemos usar um exemplo bem prático, bem simples, para você entender o que é um banco de dados. Imagina que nós temos um trabalho em uma biblioteca. Nessa biblioteca nós temos 50.000 livros e nós precisamos organizar esses 50.000 livros. Como que a gente faria isso para facilitar na hora de procurar algum título? Como que a gente faria isso? A forma mais lógica é organizando esses livros numericamente. Então como que a gente faria? A gente passaria em livro por livro, colocando uma etiqueta com o número 1, número 2, número 3 e assim por diante, até completar os 50.000 livros. Esses 50.000 livros ficariam em ordem, obviamente, em ordem dessa etiqueta, desse código que nós estamos colocando. Depois nós faríamos o quê? Abre um Excel da vida, coloca lá número 1. E o título do livro número 1. Número 2, o título do livro número 2. E assim faríamos com os 50.000 livros. Então o que acontece? Na hora que nós precisarmos encontrar determinado livro, a gente entraria lá no Excel, dá a busca lá, o Ctrl F, nome do livro. Ele já nos mostraria o nome do livro e o código, que é o número que nós colocamos na plaquinha. Então, nós já saberíamos onde está localizado esse livro dentre os 50.000. O que nós fizemos então? Nós montamos um banco de dados. O banco de dados é uma reunião de dados que, se a gente consultar da forma correta, ele vai nos dar a informação que nós precisamos. Vamos entender isso melhor. Então, o que é um banco de dados? Existem vários tipos de bancos de dados e eles estão presentes na nossa vida há muito tempo. Por exemplo, a lista telefônica era um banco de dados. Antigamente, as empresas armazenavam informações em arquivos físicos, aqueles armários grandes, lembra? De ferro. Mas aí, com o surgimento e a evolução dos computadores, foi possível armazenar esses dados de modo digital. Assim, os bancos de dados evoluíram e se tornaram o coração de muitos sistemas de informação. Acho que não de muitos, mas de todos os sistemas de informação. Para você gerar informação, você tem que ter um banco de dados. Então, o banco de dados são coleções de dados interligados entre si e organizados para fornecer informações.
Essa imagem aí eu acho muito bacana, ela representa bem o que é um banco de dados. Ó, vocês estão vendo ali uma centena de dados, né? Eles se organizaram, eles se juntaram e formaram o quê? Formaram um banco. Isso literalmente é um banco de dados. A união de diversos dados formou uma informação neste caso. E eu estou falando muito de dados e também de informações. Mas dados são diferentes de informações. Muitos consideram dados e informações como palavras sinônimas, né? Acham que é a mesma coisa. Mas na verdade não são. Para entender o que é um banco de dados, nós temos primeiro que entender a diferença entre dados e informações. Primeiro, dados. Dados são os fatos brutos, na sua forma primária. E muitas das vezes, se você olhar o dado, você não vai entender o que ele quer dizer. Isso é o dado. E nós também temos as informações. O que são as informações? É o agrupamento dos dados de forma organizada que vai nos passar alguma mensagem, alguma informação. Então, temos o dado, que é uma informação aleatória ali, que não faz sentido aparentemente, e a informação, que é a gente juntar diversos dados e ter ali uma sequência compreensível. Um exemplo muito bacana. Se eu chego para você e falo para você assim, 1.500. O que é 1.500? 1.500 é um dado que você não vai saber o que fazer com isso. O que quer dizer 1.500? Agora, se eu chego para você e digo o ano do descobrimento do Brasil, 1.500. Opa, agora fez sentido a coisa. Agora você entendeu que aquele dado 1.500 refere-se ao ano do descobrimento do Brasil. Então 1.500 é um dado e o ano do descobrimento do Brasil, 1.500, é uma informação. Nós juntamos os dados e criamos uma informação. Agora faz sentido, não é isso? Então, um banco de dados, ele é uma estrutura bem organizada, né? Ele pega todos os dados, deixa tudo organizado certinho e esses dados geram as informações que a gente precisa, ok? Além dos dados e das informações, nós temos também os metadados. O que são esses metadados? Todo dado relativo a outro dado é chamado de metadados. No exemplo anterior, do ano 1500, o dado ano do descobrimento do Brasil é um metadado. Por quê? Porque ele é um dado sobre o dado 1500. Então a gente pode dizer que esse metadados é como se fosse uma característica do dado, ok? Certinho? Então, um banco de dados ele é formado por dados e metadados. Lembrando, esses metadados são as características do dado. Sem os metadados, não seria possível organizar as informações do banco de dados, certo? Todas essas informações, informações, dados, elas precisam ser armazenadas dentro de um lugar no banco de dados. E aonde nós armazenamos isso? Nas tabelas. E o que são as tabelas? As tabelas são planilhas, digamos assim, que contém todos os dados em um banco de dados. Nas tabelas, os dados são organizados de maneira lógica em um formato de linha e coluna, semelhante a uma planilha do Excel. Mesma coisa. Cada linha representa um registro e cada coluna representa um campo no registro. Por exemplo, uma tabela que contém dados
de funcionários de uma empresa. Ele deve conter uma linha para cada funcionário e uma coluna representando cada informação desse funcionário. Por exemplo, uma coluna com o campo nome do funcionário, outra coluna com o campo endereço, outra com o campo cargo, telefone e etc. Nós vamos chamar essas colunas dessa planilha, digamos assim, de campos, ok? E esses campos, eles têm vários tipos. Dependendo da informação que nós vamos gravar nesse campo, ele deve ser de um tipo ou de outro. Existem diversos tipos de campos. Eu vou mostrar para vocês apenas os principais, né, que são os mais utilizados aí. Por exemplo, nós temos um campo do tipo texto. Esse campo do tipo texto, ele recebe todo tipo de valor. Você pode digitar o que você quiser nele. Letras, números, caracteres, o que você quiser. Qualquer tipo de caractere. Nós temos o campo do tipo inteiro. Esse campo, ele recebe somente números. Números inteiros. Certo? Sem decimais, sem vírgula. Somente números inteiros. Nós podemos usar, por exemplo, esse campo para pegar a idade de alguém, né? Tem 30 anos, tem 20 anos. Então a gente usaria um campo inteiro. Nós temos também um campo que é do tipo real. O real, ele também recebe somente números, porém com casas decimais. A gente usa muito esse campo real na hora de informar valores, né? Reais, por exemplo, R$10,50. Então não é um valor inteiro. Então, a gente usa o campo real por conter as casas decimais. Nós temos também o campo booleano. O que é o campo booleano? Ele recebe somente informações de verdadeiro ou falso. Como é que eu posso exemplificar isso para vocês? Uma tabela onde nós temos que informar se um funcionário vai ter folga no próximo feriado. Nós teríamos esse campo booleano, porque eu só posso responder ele com verdadeiro ou falso, ou seja, com sim ou com não. Eu só tenho essas duas opções. Então, o campo booleano é aquele onde nós respondemos com opções, sim ou não, verdadeiro ou falso, ok? Temos também o campo do tipo data, como o próprio nome já diz, ele recebe informações do tipo data. Temos o campo hora, que recebe informações do tipo hora. Você pode pegar essa data e essa hora e jogar lá num campo de texto, porque o campo de texto recebe números, vai receber aquela barra invertida, vai receber tudo. Pode jogar também. Só que dentro de um banco de dados, se você jogar essa informação de data e hora dentro dos seus campos corretos, do tipo data ou do tipo hora, fica muito mais fácil para você fazer operações dentro do banco utilizando esses valores. Por exemplo, eu quero uma informação dentro de tal período, do dia 1 ao dia 30. Se eu tiver essa informação dentro de um campo de data, vai ser muito mais simples eu encontrar a informação que eu preciso. Muitos programadores não usam. Eu acho um absurdo não usar esses campos data e hora, mas enfim. E nós temos também o campo do tipo memo. Esse tipo memo ou blob, cada um chama de um jeito, ele recebe qualquer tipo de informação. Qualquer informação. Pode ser um texto, pode ser uma foto, pode ser um áudio, pode ser um vídeo, qualquer coisa você consegue jogar dentro desse campo. Por quê? Tudo que você joga dentro de um banco de dados é convertido para zeros e né? É o código binário. Então, quando você joga uma imagem, por exemplo, dentro de um banco de dados, ele vai gerar um código gigantesco de zeros, de de diversos caracteres. Ele está convertendo a imagem para uma série de caracteres.
Então, esse campo memo é um campo que não tem tamanho. Você pode jogar uma informação gigante lá dentro, que ela vai ser armazenada corretamente, depois você vai conseguir ler direitinho. Então você pode jogar qualquer tipo de informação lá dentro, mas aí você pode perguntar, mas por que a gente não usa então somente campos do tipo memo, se ele aceita de tudo e não tem limitação de tamanho? Porque o campo do tipo memo, ele não é indexado. O que isso quer dizer? Ele não vai funcionar corretamente nas nossas buscas, que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Então, a informação que está lá dentro desse campo memo é uma informação grande, uma informação que você vai conseguir acessar, só que você não vai conseguir acessá-la diretamente. Você não vai conseguir fazer uma busca dentro desse campo memo. Ok? Vocês vão entender isso um pouquinho mais para frente, quando nós formos falar de SQL. Agora nós vamos falar de chaves, mas não é esse chaves não, infelizmente. É outro tipo de chave. São as chaves primárias, que nos ajudam muito. O que são essas tais chaves primárias? É o conceito básico relacionado à organização. Lembra quando eu falei no início da gente organizar os livros, né? Organizar uma biblioteca, que nós temos 50 mil livros, nós vamos colocar uma etiqueta em cada livro. Pois é, essas etiquetas obviamente não podem se repetir. Eu não vou ter 2 livros com o número 1, com o número 2, não. Cada livro tem o seu número. Isso é uma chave primária. É um campo que não se repete dentro do banco de dados. Toda tabela vai possuir uma chave primária e somente uma chave primária. Essa chave é utilizada como o identificador único da tabela, sendo então representada por aquele campo que não deverá receber valores repetidos. Essas chaves primárias também não podem ficar vazias dentro do nosso banco de dados, elas sempre têm que ter valor. Cada registro na tabela deve possuir uma chave primária e somente uma. Normalmente, essas chaves primárias elas são criadas automaticamente no banco de dados quando a gente cria um registro novo dentro dele, desde que a gente tenha configurado o banco de dados para isso. Nós vamos aprender a fazer isso no próximo vídeo. Então, um exemplo de chave primária, como eu já disse, é a organização dos livros, né? Um sequencial. Ou então, imagina que nós temos que criar uma tabela que liste todos os automóveis existentes no Brasil. O que seria a nossa chave primária? Qual informação nunca seria repetida nessa tabela? O Renavan, porque o Renavan é único, é um por veículo. Então, a nossa chave primária tem que ser sempre o dado que nunca será repetido na nossa tabela. Até porque se você tentar colocar chave primária que já exista, o sistema dá pau. Ele não deixa você gravar 2 vezes a mesma chave. Essas são as chaves primárias, mas nós temos também as chaves estrangeiras. O que são as chaves estrangeiras? O conceito dela é diferente da chave primária. A chave estrangeira, ela diz respeito à ligação entre 2 tabelas. Imagina uma pontezinha, né? Uma ponte entre 2 tabelas. É um campo que a gente indica na primeira tabela, fazendo referência a uma segunda tabela. Olha só esse exemplo que eu coloquei para vocês. Eu estou pensando ainda na nossa biblioteca. Nós temos uma tabela chamada livros. Pode ver que eu já numerei os livros lá, ó, código do livro 1, 2, 3, enfim, eu fiz aquele sequencialzinho. Na tabela livros, nós temos o título do livro e nós temos o código do autor, certo? Eu também tenho uma tabela chamada tabela autores. Lá eu tenho o código do autor e o nome do autor.
Então eu peguei como exemplo ali, ó, o primeiro livro, Batatinha Quando Nasce. O código do autor, 14. Se eu for lá na tabela autores e pesquisar o código 14, lá, vai trazer o autor Zezinho. Então eu sei que o autor do livro Batatinha Quando Nasce é o Zezinho. Então ali na tabela livros eu vou dizer que esse campo código do autor é a minha chave estrangeira. É a minha chave que está buscando referência em outra tabela, certo? Muito simples, isso aqui é muito utilizado, isso facilita absurdamente o nosso trabalho para não ter que ficar repetindo um monte de informação nas tabelas, a gente vai usando aí as chaves estrangeiras. Ok, gente? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar de SQL. Eu vou ensinar para vocês muito comando. Como eu disse no início do vídeo, eu ia fazer, nesse nosso segundo vídeo, já falar de SQL também, mas ia ficar muito extenso. Eu quero ensinar muitos comandos para vocês. Então, eu vou fazer um vídeo somente a respeito disso para a próxima semana, tá bom? Muito obrigado você que assistiu. Deixa um like aí, compartilha com os amigos para estar dando uma força aí pra gente, para que esse projeto vá em frente. Tá bom, pessoal? Obrigado, valeu e até o próximo vídeo.